Capítulo 887. Ao ouvir a pergunta de Klein, o bebê envolto em seda prateada ergueu os braços carnudos e os ergueu. Eu também não posso fazer nada sobre isso. Ainda estou no ventre da minha mãe. Embora você não possa mais escrever naquele origami de papel, ele ainda pode me ajudar a localizá-lo. Se houver alguma coisa, irei informá-lo. Klein já esperava tal resposta de Will Alception. Ele manteve o sorriso e explicou: aquele origami já está danificado. Acho que terá problemas para localizar minha posição. Em seguida, ele deu sua sugestão. Talvez possamos fazer isso, você pode convocar minha mensageira quando nascer para me contatar. Ele não estava muito preocupado que o nascimento de Will Alception resultasse em algo anormal, fazendo com que a serpente do destino tivesse que mudar de local enquanto estava no corpo de um bebê. Isso o impediria de contatá-lo novamente. Dentro do carrinho preto, Will Alception ficou boquiaberto antes de fechá-lo novamente, momentaneamente sem responder. Depois de alguns segundos, a boca do bebê se curvou e disse: você acha que isso é realista? Você não apenas está fazendo um recém-nascido escrever uma carta para você, ele ainda precisa realizar um ritual e convocar um mensageiro. Klein riu e disse: mas você é uma serpente do destino. As leis da natureza ainda precisam ser respeitadas. Will Alception jogou seus braços no chão e bateu na almofada ao lado dele. Esta criança pensou por um momento e disse: vamos fazer isso. Peça a alguém para vigiar esta área. Assim que perceberem que um bebê nasceu, eles poderão informá-lo imediatamente. Os olhos de Klein se moveram por um tempo antes de dizer: isso funciona. Sobre esse assunto, ele tinha muitas pessoas de quem poderia obter ajuda. Poderia contratar um gangster por meio de Sharon e informá-la por meio de sua mensageira, ou poderia fazer com que Eileen White, geralmente livre, fizesse isso. Ele também poderia contratar a caçadora de recompensas, Senhorita Shield, deixando a Senhorita Mágica ser responsável por informar o mundo German Sparrow sobre os acontecimentos. Ele também poderia fazer com que a Rhodes tomasse nota dos arredores e reportasse a ele através de um método de comunicação unilateral. Porém, aquele sujeito, o nariz de Eileen, é muito afiado. Eu me pergunto se ele sentirá o cheiro do sangue da placenta e será capaz de identificar o que realmente é. Se for esse o caso, isso pode resultar em ele sofrer o impacto de ver uma criatura mítica. Sua inteligência diminuirá e ele ficará mentalmente doente a ponto de seu corpo sofrer mutação. Klein perguntou apressadamente antes que o carrinho de Will Alception recuasse para as sombras: eu tenho um professor com quem não tenho contato há algum tempo. Você pode me ajudar a ler seu destino atual? O nome dele é Azik Eggers. Como o Sr. Azik ainda não havia respondido, Klein não pôde deixar de se sentir preocupado. Na época em que usou o apito de cobre para fazer uma adivinhação acima da névoa cinza, tudo o que viu foi uma escuridão profunda e silenciosa. Ele ouviu uma respiração arrastada e distante, impossibilitando-lhe interpretar o que o sonho significava. Will Alception chupou o polegar e disse: ele está em estado de metamorfose. Pode ser bom, mas também pode ser ruim. Isso é tudo que pode ser visto porque aquele seu professor tem algo especial nele. Algo especial? Algo derivado diretamente da divindade da morte? Metamorfose? Isso se refere à recuperação de mais memórias do Sr. Azik, então ele está dormindo para recuperar sua força correspondente? Klein pensou enquanto se curvava. Obrigado pela sua resposta. Will Alception virou a cabeça e olhou para o lado. Klein pensou e deu um aviso. Com base no que sei, o blasfemador Amon está aqui em Backlund. Claro, provavelmente é um avatar.
Will Alception ficou surpreso por um momento antes de rir. É uma maldição para você, mas uma bênção para mim. Amon e Ouroboros são inimigos absolutos. Não, uma descrição mais precisa é que ele odeia o verdadeiro Criador. Amon muitas vezes pensa em meios de derrubá-lo de seu trono como Deus, enquanto Ouroboros é leal a esse Deus maligno. Depois de dizer isso, o carrinho preto recuou para as sombras enquanto tudo voltava ao normal. Amon odeia o verdadeiro Criador? Estou cada vez mais convencido de que o verdadeiro Criador foi um dos participantes do banquete do antigo Deus do Sol. Ele é o bebê negro no meio do anjo da tempestade, anjo branco e anjo da sabedoria. Klein deu um suspiro de alívio. Ele deu 2 passos à frente, abriu a torneira e lavou as mãos. Reticências. À noite, no refeitório para os militares veteranos de Balan Leste. Klein não viu imediatamente o carrancudo coronel Calvin. Depois de colocar a pasta com 10.000 libras em um cofre, ele acompanhou Matt para tomar uma refeição neste clube sofisticado. Os pratos aqui serviam principalmente a cozinha do continente sul. Tinha pão de creme feito com farinha de tapioca, sorvete pingado no suco de uma árvore lilás, caldo de frutos do mar variado com leite de coco e manteiga de dendê, vísceras de vaca cozidas com pimenta, tomate e cebola, carne assada grelhada de Hagent, caldo feito com as delícias do Vale da Paz, bem como bife e lula assada. Comparados a outros lugares, os ingredientes usados aqui eram bastante sofisticados. Os sabores também eram do estilo autêntico do continente sul, deixando Klein bastante satisfeito. Se não fosse pela necessidade de manter a imagem, achava que comer um bocado de carne assada e tostada e tomar um gole de sorvete seria uma sensação excelente. Na verdade, prefiro comida com sabores mais fortes. O que mais me satisfez hoje foi aquele aperitivo. Se o deputado Matt não o tivesse mencionado de passagem, teria pensado que se tratava de um suco de fruta de sabor suave. O líquido dourado pálido com 2 limões embebidos e alguns pedaços de gelo torna-o doce, mas um pouco azedo. Não tem sabor alcoólico e é refrescante. Isso instantaneamente afasta o calor do corpo. Klein colocou o guardanapo no prato enquanto analisava os sentimentos que acabara de ter. Neste momento, Matt voltou do banheiro. Ele sorriu ao se abaixar e sussurrar no ouvido de Duane Dantes, mesmo quarto de antes. Tudo bem. Klein levantou-se, foi até a sala com o cofre e tirou a pequena pasta de couro com 10.000 libras antes de ir para a sala de atividades onde já havia encontrado o coronel Calvin 2 vezes. Calvin, com seu rosto comprido, já estava esperando lá dentro. Ao avistar a pasta nas mãos de Duane Dantes, levantou-se com um sorriso. Você realmente é um cavalheiro de ação. Gosto dessas atitudes ao lidar com os negócios. Enquanto falava, estendeu a mão direita e apertou a mão de Duane Dantes. Klein então entregou-lhe a pasta e disse com um sorriso humilde: como comerciante, se alguém não for decidido e rápido ao enfrentar uma oportunidade de ganhar dinheiro, isso significa que não é adequado para esta ocupação. Calvin sentou-se novamente e abriu a pasta na frente de Duane Dantes e Matt. Ele contou aproximadamente as pilhas de dinheiro. Concluiu rapidamente a verificação de confirmação, fechou a pasta e olhou para Duane Dantes. Que outras ideias você tem sobre os detalhes exatos da transação? Klein deliberadamente usou uma expressão como se estivesse organizando suas palavras. Depois de alguns segundos, ele disse: estou planejando ir para o continente sul em breve, para Balan Oeste. Vendo Calvin e Matt mostrarem sinais de surpresa, ele acrescentou: tenho alguns assuntos que não são convenientes de fazer enquanto trago muitas armas de fogo. E para que a transação corra bem, são necessários alguns preparativos avançados.
tenho que dar importância suficiente a esse assunto. É um negócio que vale dezenas de milhares de libras. Estou pensando em ir primeiro a Balão Oeste para contatar clientes que tenham essas necessidades e para eliminar quaisquer obstáculos óbvios. No horário combinado, entrarei em contato com você por telégrafo e irei até a fronteira de Balão Leste para recuperar a mercadoria. Calvin ponderou por um momento e disse: Você pode me enviar um telegrama depois de 20 de junho. Darei os detalhes mais tarde. Resumindo, depois de receber o telegrama, informarei o policial de lá e pedirei que ele passe a senha ao pessoal designado para que ele se dirija ao armazém. Você precisará de pessoal auxiliar para proteção durante esse período? Quando você planeja sair? Eu só desejo encontrar um lugar para me esconder em Balão Oeste, onde não exista a escola de pensamento rosa. O resto pode ser deixado para Danites. Quando devo partir? Obviamente desejo partir hoje e chegar lá hoje, mas isso gerará suspeitas. Klein considerou por 2 segundos e disse: Não há necessidade de qualquer equipe de segurança por enquanto. Em certos locais do continente sul, ter esse pessoal auxiliar é a principal causa de conflito. Não se preocupe, tenho muitos amigos em Balão Oeste. Sem levar nada de valor, minha segurança pode ser garantida. Quanto a quando vou embora, minha resposta é o mais rápido possível. Calvin pensou por quase 1 minuto antes de assentir lentamente. Vou mandar alguém recebê-lo depois do jantar amanhã. Os militares terão uma aeronave que precisará enviar mercadorias e pessoal para a Baía de Desi. E é apenas uma curta distância de navio até o continente sul. Se tudo correr bem, levará apenas 2 a 3 dias. Mesmo que haja uma tempestade a caminho, exigindo um desvio da rota marítima, ainda assim levará no máximo 1 semana. Obrigado. Klein levantou-se sinceramente e fez uma reverência. Do seu ponto de vista, deixar Backlund com os militares era bastante seguro. Ele não seria alvo de suspeita. Depois de discutir alguns detalhes, Klein levantou-se, despediu-se e voltou ao saguão, preparando-se para sair. No salão de entrada, ao lado da mesa de jantar, havia quase 10 homens em trajes militares ou vestidos casualmente, segurando uma taça de vinho. Eles estavam conversando e rindo sobre os rumores recentes. Quando Klein passou o olhar, de repente encontrou uma figura um tanto familiar. O homem tinha mais de 1,85 m de altura, mas menos de 1,9 metro. Ele tinha braços bastante longos e seus pés estavam voltados para fora até certo ponto. Seus ombros eram anormalmente largos, fazendo com que seu terno preto parecesse bastante apertado. Isso! A mente de Klein disparou enquanto seus nervos ficavam tensos. Ele já havia lembrado a fonte da familiaridade. Foi o semideus que viu o capitão maluco Connors naquela noite. Ele era o semideus suspeito de trabalhar para uma facção específica da família real, que supervisionava o tráfico humano. Embora este Beyonder de alta sequência usasse anteriormente um capuz preto que interferia na adivinhação, impedindo que sua aparência fosse exposta, Klein lembrou-se das características de seu corpo. Era nisso que um sem rosto era bom. Ponto.